Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Hoje é um vídeo, cenário um pouquinho diferente, mas o conteúdo vai ser igualmente interessante. Eu recebi uma mensagem muito, por um lado satisfatória, por outro lado séria, né? De um seguidor que falou assim: Daniel, muito obrigado por você ter ensinado pra gente a relocação estratégica, por você ter falado tanto sobre aquele problema dos 3 dias, né, sem eletricidade, sem internet. E por que ele falou isso? Porque ele é uma pessoa que mora lá no sul do nosso país. Imagino que você, como um cidadão vigilante aí, bem informado, está ciente do que está acontecendo lá. E ele falou: cara, graças a você eu me preparei e me dei bem, consegui contornar aqui a situação. Então, assim, vejam só como esse tipo de conteúdo que eu trago para vocês, eu já falei várias vezes, né, que o objetivo qual que é? Falar o outro lado da informação, que não está sendo falado, falar as coisas antes delas acontecerem e ajudar vocês a se preparar. Então, o propósito está sendo cumprido, graças a Deus. Então, as pessoas acham que esse tipo de conteúdo, ele somente é utilizado quando você tem ali uma situação de um pulso eletromagnético vai derrubar a internet, um conflito de proporções globais. Mas não, a gente vê na minha cidade natal, Niterói, no Rio de Janeiro, lá a água, de repente caiu uma substância ali na água e as pessoas ficaram uma semana sem água. Correu todo mundo pro supermercado para comprar água potável, né? Porque uma substância altamente prejudicial acabou indo para a água da rua, né? Que muitas pessoas usam filtro, né? Então influencia. Vejam só como é que às vezes um estudo de 5 minutos, 10 minutos já pode te dar todo um referencial. Eu falei sobre esse assunto na segunda vez que eu fui lá no Inteligência Limitada. E foi bem legal, né? Porque a gente ficou 4 horas ali conversando com o Vilela, deu para explorar bem os assuntos. E o trecho em que eu falei sobre o que acontece numa grande cidade quando fica sem eletricidade eu acho que está com mais de 1 milhão de visualizações esse corte, né? Então é um tema que as pessoas estão começando a perceber a importância, perceber a urgência. E por que está tendo essa visibilidade toda? Porque as pessoas perceberam que às vezes coisas corriqueiras trazem a necessidade desse tipo de conteúdo, né? Então o que está acontecendo lá na prática agora? E a gente tem estado em oração por isso. Você tem 21, pelo menos a última atualização que eu tive, né? 21 pessoas sumiram. Você tem ali 150 mil pessoas que tiveram que se deslocar e mais de 200 municípios que estão sendo afetados por essa situação lá no sul. Então veja a proporção disso, veja o tamanho disso, né? Então é claro que num cenário como esse, você tendo uma preparação prévia, ainda que simples, né? Que tipo de preparação? O ciclo UDA, observar, se orientar, decidir e agir. Pessoas que acompanham o que está acontecendo, pessoas que sabem, né, a importância de você estar atento ao noticiário, ver o que está acontecendo, para você poder sair antes ou se antecipar. Então muita gente que acompanhou o noticiário e ficou atento, saiu dessas regiões antes, e outras pessoas que conseguiram ficar nas regiões, já tinham ali alguns suprimentos em casa. Então isso aí deu a elas aí uma tranquilidade, uma segurança. É claro que aquele cenário que eu falei lá no Vilela, eu sempre falo nos meus vídeos, de 3 dias sem luz elétrica numa grande cidade, é algo que é um exercício que, mesmo que você faça esse exercício só mentalmente, já vai ser um benefício muito grande, porque você já vai ter introjetado na sua cabeça um modo de proceder que, caso algo diferente aconteça de repente, você já vai ter ali todo um sistema, né, de movimentação, de ação e de pensamento. Como é que é esse cenário, né, esse cenário hipotético que eu apresentei lá no Vilela, eu apresentei várias vezes no meu canal. No primeiro dia sem luz elétrica, é diferente da situação lá, porque lá a gente está falando mais de água do que falta de luz, mas por um lado é parecido. Primeiro dia sem luz elétrica,
as pessoas desinformadas, que não conhecem esse tópico, ficam em casa ali tranquilas e falam, não, daqui a pouco volta. Aí 24 horas sem luz elétrica. No segundo dia, os alimentos que estavam em casa começam já a estragar. E aí a pessoa pensa, acho melhor eu ir ao supermercado. No segundo para o terceiro dia sem luz elétrica. A pessoa vai chegar lá, não vai ter mais nada, porque todo mundo comprou tudo. E se tiver alguma coisa não vai conseguir comprar, porque sem luz elétrica você sabe que, né, você chega até em bancos e precisa fazer ali uma operação no banco, a pessoa fala, o sistema caiu, não faz nada. Então, sem sistema, sem eletricidade, não roda nada. E aí, essa pessoa pensa assim, ih, rapaz, acho que a coisa ficou estranha. Acho melhor eu voltar para casa e sair daqui da grande cidade, porque isso aqui tá virando um caos. Aí o cara vai, sai, pega uma avenida principal ali, uma estrada que todo mundo pega. Ele vai chegar lá e vai ver que a estrada tá totalmente engarrafada. Não apenas engarrafada porque todo mundo teve a mesma ideia na mesma hora, mas ela vai estar engarrafada porque muitas pessoas mantiveram seus carros com o tanque vazio. Então, no meio daquele engarrafamento, pane seca, acabou a gasolina, o carro ficou parado no meio da estrada, travou a estrada. E aí, nesse ponto, o que as pessoas fazem? Elas deixam os carros para trás e saem a pé com as suas famílias em busca ali de chegar a algum vilarejo que tenha alimento. E é nesse momento que você percebe que você ter um local de saída próximo das grandes cidades não vai ajudar muito, porque as pessoas vão chegar a pé até lá, né? A não ser que o seu local seja mais ou menos perto das grandes cidades, mas atrás de uma grande montanha, de uma grande cordilheira, ou depois de um rio, um lago muito grande, que as pessoas vão preferir ir para outro lado, né? Numa situação como essa, ninguém vai querer escalar uma montanha gigante, uma serra. Eles vão preferir ir onde é mais plano, né? Então, esse é o cenário básico de uma situação como essa, né? Então, qual que é a ideia? O cidadão vigilante, quando ele vê que o primeiro dia inteiro já ficou sem luz, ele já pega as coisinhas dele e vai embora. E sai da grande cidade, né? E ele também, obviamente, já se preparou para ter um lugar para ir. Aí o pessoal fala, mas pouca gente tem condição de ter uma segunda casa no interior e tal. Mas eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros tem parentes que moram em lugares mais no interior, né? Eu tenho certeza que você tem também. Então não precisa você pensar, vou sair da grande cidade, eu vou ter que comprar uma mansão no interior. Não, você pode pensar em algum parente seu que mora numa cidade mais no interior menor e você vai para lá. Não sei como é que é a sua relação com o seu parente, né? Se ele vai te receber bem, mas nem que seja por alguns poucos dias ali, você ter alguém conhecido já ajuda muito, né? Às vezes não tem espaço para os adultos, mas pelo menos se de receber as crianças já tá bom. Então, essa situação que está acontecendo lá no sul, ela traz essas reflexões e eu fiquei, por um lado, triste de ter recebido essa mensagem, de ver o quão preocupante está a situação lá, mas por outro lado eu fiquei feliz, porque o rapaz falou, olha, muito obrigado por você ter falado sobre esses assuntos, porque eu me inteirei, me preparei e graças a Deus estou conseguindo contornar legal aqui. Então foi muito satisfatório isso, eu fiquei, feliz. Agora, muitas pessoas têm perguntado se essa situação que está acontecendo lá pode ter alguma influência humana, uma influência de alguma artificial, de alguma máquina. Eu não sei, é difícil a gente pontuar isso, né, dizer que tem ou que não tem. Provavelmente não. A gente sabe que é uma região que, se você olha o histórico, né, nos anos 40 teve uma situação parecida com essa, mas ao que eu pesquisei não foi tão pesada quanto essa que está acontecendo. Então, assim, não é algo que nunca aconteceu. É raro, mas já aconteceram coisas parecidas. Agora, isso não quer dizer, mesmo que a gente diga que isso é natural, isso não quer dizer que esses equipamentos não existam. Esses equipamentos existem, eu já falei sobre eles várias vezes aqui no canal. Falo muito sobre isso lá dentro da Arca, porque lá dentro da Arca a gente consegue falar sobre isso abertamente. Inclusive, quero convidar todos para assinarem a Arca. O link está aqui embaixo, o link está aqui no chat. Você pode fazer a assinatura anual. Com a assinatura anual você vai ter R$120 de desconto nos 12 meses e vai ter acesso a tudo ali.
O que, por exemplo, né, você vai ter acesso aos cursos de relocação estratégica, você vai ter acesso ao curso Donald Trump Cristão Anticristo, o curso Os Controladores do Mundo, o curso Desconstruindo o Manifesto Comunista, o curso A Jornada do Leitor, Como se tornar um leitor estratégico, vai ter acesso a isso tudo. Então, vale muito a pena, tá? Clica aí, porque hoje eu vou liberar mais um tema importantíssimo lá dentro da Arca para vocês. Inclusive, quem assinar agora já vai pegar o curso Relocação Estratégica com 9 aulas já disponível para você. Então vale muito a pena, beleza? Então, como esses assuntos assim são mais delicados, não dá pra gente falar tão tranquilamente em aberto. Se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar facilmente documentos sobre a Operação Popeye. A Operação Popeye, os Estados Unidos aumentaram a quantidade de precipitação lá no território vietnamita para poder fortalecer as monções, que são os períodos lá de maiores precipitações, e a ideia foi deixar tudo cheio de água e fazer uma grande lama, impedindo que os oponentes dos americanos conseguissem transitar, entendeu? Então essa foi a estratégia, essa foi a ideia. E aí, além disso, você tem outros experimentos e operações, como a Operação Storm Fury, onde eles estudaram isso também. E você tem a situação agora que aconteceu lá na região de Dubai. A gente sabe que eles fazem, eles aumentam ali a quantidade de nuvens para poder ter uma precipitação maior, né? Agora, eu não sei se você sabia disso, mas antes da ofensiva iraniana contra a Terra Prometida, os Emirados Árabes e os sauditas, lembrando que Dubai fica nos Emirados Árabes, eles ajudaram a Terra Prometida em desfavor dos iranianos. Aí muitos começaram a especular: será que os iranianos, assim, para punir os seus vizinhos ali de Dubai por terem ajudado a Terra Prometida, aumentaram consideravelmente a quantidade de chuva e gerou aquele prejuízo que eles tiveram? Eu não sei, provavelmente não, mas é uma situação que não é impossível, porque nesse cenário da disputa de poder global, é muito comum você ter situações em que eles aproveitam algo que já está acontecendo e apenas aumentam, né? Então vamos imaginar que vou dar um cenário aqui bem tosco, aqui, hipotético. Imagina que eles querem eliminar um cara que já tem um histórico de problemas cardíacos. Aí eles vão lá e colocam um negocinho ali no café do cara que vai aumentar esse problema. Ou seja, o que eles vão dizer? Ah, não, ele já tinha esse problema, então foi natural. Ninguém fez nada, né? Ah, mas tinha um monte de gente que queria que ele fosse para o espaço. Ah, não, mas ele já tinha esse problema. Esse exemplo que eu te dei é mais ou menos a história do escritor Tom Clancy. Tom Clancy lá que escreveu, né, Outubro Vermelho e tal, várias histórias aí, Jack Ryan, né, uma série muito importante. O Tom Clancy, ele tinha alguns probleminhas ali, mas dizem que por ele estar produzindo material que era prejudicial ao presidente Obama, aí dizem que aproveitaram e botaram alguma coisa lá no café dele aproveitando que o coração dele já tinha alguns probleminha, para ele ir embora mais cedo. É especulação total, mas eu citei meramente como ilustração. Por quê? Não é impossível, é improvável, mas não é impossível, que o pessoal, aproveitando que o Dubai já utiliza tecnologias para aumentar a quantidade de nuvens, eles podem ter, os vizinhos ali, aumentado ainda mais e gerado essa precipitação totalmente inesperada e anormal. É uma opção. Eu gostaria de perguntar para você, o que você acha, tá? Eu acho que não é impossível, mas é pouco provável. Sobre a situação que está acontecendo aqui, lá no sul, eu acho que deve ser uma coisa natural, tá? Não acho que seja alguma coisa diferente. A não ser que na minha pesquisa eu não tenha enxergado alguma coisa. Eu vou pesquisar melhor. Se eu encontrar outras coisas, outras justificativas, outras situações, aí eu volto e digo para vocês. Hoje, na minha leitura, eu acho que a situação que aconteceu lá, que está acontecendo lá, e a gente continua orando pelas pessoas, eu acho que são causas naturais entre aspas, né? Porque se o cara acredita que é o ninho
gerado por influência humana, então não seria totalmente natural, né? Seria um descontrole do meio ambiente devido à poluição, mas não devido a equipamentos que fazem isso. Mas eu quero ouvir sua opinião. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Deixa um forte abraço para vocês. Fique com Deus. Amém. Todas as coisas tem que é bom. A gente está indo lá para a Arca agora conversar sobre temas dessa natureza importantíssimos. Então, você que quer ir lá para a Arca com a gente, clica aqui embaixo para assinar ou aqui no chat. E fiquem com Deus. Excelente fim de semana. Deus, amém. Todas as coisas tem que é bom. Valeu, galera.